Olá, tudo bem? Agora eu quero falar com você sobre a atividade fórum. Como é que se cria um fórum para professores e como é que isso se dá na visão do aluno e do professor? Então vamos lá, gente. Quem estiver acompanhando, preste bem atenção, porque fórum é uma atividade que tem diversas finalidades dentro do Moodle, inclusive atividades avaliativas, né? O Moodle permite que a participação em fórum seja atribuída nota para quem participar dele. Então, assim, pode ser um fórum mais livre de discussões ou de interação entre as pessoas, mas também pode ser também uma atividade avaliativa. Vamos lá? Prestando atenção? Então, estamos aqui, né, no fórum. Fórum básico. Então, aqui eu estou dentro de um curso de Moodle básico para estudantes, para professores, e aqui eu já tenho de cara um fórum que eu já criei. É um fórum, uma atividade de reunião no BBB, do Big Button, e uma sala de bate-papo. Já falamos sobre isso. Aqui neste fórum, é um aviso simples, mas eu já deixei uma mensagem de boas-vindas e deixei a opção aqui de acrescentar um novo tópico. Isso aqui seria um fórum, a visão de um fórum geral, né? Tanto do professor quanto do aluno. É um fórum geral. O que que significa? Eu posso acrescentar novos tópicos aqui, né? A partir o professor já deixou liberado este fórum como um fórum de discussões diversas ou de apresentações, etc. Então, o aluno pode colocar, ou o professor pode colocar tópicos diferentes aqui. Mas vamos lá. Eu quero criar um novo fórum. Vou apresentar eu vou apresentar para vocês, né, um fórum as diferentes opções de fórum. Eu vou colocar aqui um módulo, um módulo como, como criar, né? Primeiro eu coloco no módulo como criar um fórum. Dois pontos, visão do professor e do estudante ou da estudante. Visão de professor e de estudantes. Assim ficamos mais neutros. Dou Enter e criei aqui, né, um tópico. Aí eu vou adicionar o fórum. Esta explicação é mais para o professor, né? Mas seria legal os estudantes, as estudantes também saberem como se cria um fórum dentro do Moodle. Vai que você, né, um dia vai ser um professor e que vai usar este fórum, essa atividade. Então eu cliquei, fui lá no adicionar, achei o ícone do fórum e cliquei em adicionar. A primeira coisa que é necessário colocar aqui, ele já vem com um aviso aqui em vermelho, né, que é necessário um título do fórum. Então, assim, antes de colocar um título, eu preciso decidir para que serve esse fórum, para que eu quero esse fórum. Né? Eu vou fazer um fórum avaliativo, um fórum para perguntas e respostas. Vamos ver. Aqui eu tenho um fórum geral, né, as opções de fórum que podem ser gerais, um fórum de perguntas e respostas, um fórum padrão que pode ser exibido em formato de blog e um fórum de uma discussão simples. Cada um destes fóruns ele tem uma finalidade objetiva. Aquele fórum que eu mostrei, né, no início, ele é um fórum geral, né, é um fórum que qualquer um pode colocar uma pergunta, pode acrescentar novos tópicos indefinidamente, né? O professor não delimitou isso. Então, um fórum geral para diferentes tópicos de discussão e as pessoas vão criando tópicos e interagindo. É um fórum mais de interação. É, cada usuário inicia apenas um tópico, ou seja, essa aqui é a opção em que o usuário cria um tópico e aí dentro desse tópico se gera discussões diferentes. Né? Tem um fórum também de perguntas e respostas, onde se cria uma pergunta e as pessoas interagem por meio de respostas, e isso vai sendo criado indefinidamente, né, ou conforme a configuração. Tem o fórum padrão, né, no formato de blog, você vai criando como se fosse um blog, e uma discussão simples e única, ou seja, o professor já coloca um tema, e a partir deste tema, né, se desenrola aquele fórum que pode ser avaliativo ou não.
professor geralmente ele vai usar ou um de perguntas e respostas quando ele vai fazer avaliativo, ou esse de discussão simples, né? É mais fácil para o professor visualizar, acompanhar esse fórum e dar as notas. O fórum geral de discussão é mais amplo e mais aberto. Então, assim, como eu disse primeiramente, primeira coisa, eu vou colocar aqui o título. Se você não colocar o título, você não consegue salvar esse fórum. Então, vamos lá. Fórum já decidido, eu vou criar um fórum de perguntas e respostas. É um fórum diferente. Aquele primeiro que vocês viram na entrada do curso de estudantes, ele já definiu um tipo de fórum, que era um fórum livre, um fórum que qualquer tema poderia ser adicionado. Este não, esse de pergunta e resposta. Então aqui na descrição, geralmente as pessoas podem colocar aqui já as regras do fórum, né? Ah, eu quero que as perguntas sejam objetivas, etc, etc. As respostas deverão se iniciar a partir de um determinado tópico, a partir do tema que foi perguntado, não inicie uma nova, né? Então, assim, você aqui define as regras. E você pode escolher se vai deixar ou não aqui exibida as regras do fórum. Eu vou escrever aqui que quero que as pessoas vejam as regras. Regra do fórum. E aí eu vou deixar isso ativado para que as pessoas, os usuários possam entender para que serve esse fórum. E aí eu vou colocar a regra 1, 2, 3, 4, ou seja educado, não é proibido fazer isto no fórum, não poste imagens assim. Então você pode ou este fórum é avaliativo, né, valendo 2 pontos para participação, quem não participar. Então assim, você pode descrever aqui as regras do fórum e ativar, né, se você quiser que isso seja exibido. Vou tirar 2 aqui, né, que é só um exemplo. Aí começamos, né, na configuração geral. Se eu já decidi que é um fórum de perguntas e respostas, eu vou aqui definir que é perguntas e respostas. Não é qualquer fórum, né, é um fórum avaliativo. Então, o primeiro item aqui é anexo contador de palavras. Eu deixo o tamanho máximo do anexo. Anexo é quando a pessoa tem a liberdade de colocar algum arquivo para acompanhar uma foto, uma imagem. Eu deixo delimitado aqui no máximo 1 mega ou 500k para não ficar enchendo, né? Quantos arquivos máximos o usuário pode colocar? Até 9? Eu acho que 9 é muito, 2 arquivos. Mais do que isso, o usuário fica lotando e poluindo o mundo com muitas imagens. Contador de palavras, sim, eu ativo para a pessoa ver quantas palavras ele já usou, né, para poder não ultrapassar, fazer um texto enorme. Então aqui ele já mostra, e os 500k já ajuda a definir isso daí. Assinatura e monitoramento, você pode escolher se a assinatura seja forçada, né, e o modo de leitura opcional ou desativado. Opcional, vou decidir que a assinatura seja forçada, né? Porque as pessoas têm que clicar lá para assinar, porque se ele tem que assinar o fórum, né? E quando eu clico modo monitoramento da leitura, eu coloco opcional também, ou desativar, você escolhe. Bloqueio das discussões, não bloquear a discussão, ou 1 semana, 2 semanas, o que que é? O que significa isso? Quando você seleciona isso, você delimita um tempo para que essas discussões sejam abertas, ou seja, houve uma pergunta e dentro disso daí tem um prazo. Dentro desse prazo, um dia após, você tem um prazo para responder essa pergunta. 1 dia, 2 dias, 1 semana, aí você decide se é 1 semana. Aí a critério do professor. Limite de mensagens para bloqueio, não bloquear. Quantas mensagens eu posso postar? Então eu escolho aqui em 2 dias. 2 dias eu posso colocar, aí depois de 2 dias está bloqueado. Limite de mensagens para bloqueio, 0. Né? Assim, duração do bloqueio, voltando aqui, duração do bloqueio, 2 dias. Ou seja, quando a pessoa coloca faz uma postagem, ele só vai poder postar outra coisa depois de 2 dias. Né? Então eu posso colocar 1 dia ou não bloquear,
que ele pode ir postando outras coisas ou respostas. Limite de mensagem para bloqueio, eu posso definir se uma, duas, três. Se a pessoa deu 5 mensagens, né? Aí ele vai ser bloqueado, depois ele não vai poder, vai ter que ficar aguardando um dia, que eu coloquei um dia aqui. E o limite para aviso. O que é aviso? O aviso é, a partir de 3 mensagens, já começa a avisar para a pessoa que faltam X dias de mensagens para ele ser bloqueado. O bloqueio significa que ele não vai poder postar mais nada durante um dia, como está escrito aqui. Então, para isso que serve esse limite. Nota. Nota não categorizado, aqui isso é padrão, a gente nesse módulo nós não colocamos essa atribuição. Avaliação. Se o professor decidir que este fórum é avaliativo, vai valer nota, você tem que ter. Então eu vou colocar aqui, né, o tipo de avaliação que o professor vai decidir fazer sobre a participação desse fórum, que pode ser contagem de avaliações, avaliação máxima, avaliação mínima, soma das avaliações, ou seja, se eu postar 4, se o professor tiver 4, como é de perguntas e respostas, tiverem 4 perguntas e respostas e o estudante ou estudante participar 4 vezes, ele vai ganhar uma nota. Se participar 2, ganha outra nota. Então, assim, e depois o Moodle já calcula uma soma média de participação, conforme o limite de tempo foi expirado para poder fazer isso. Então, eu vou colocar uma avaliação máxima, né? E por pontos. E máxima 10 pontos. Vale 10 pontos na participação desse fórum. Então, já atribuir, permitir avaliações apenas nos períodos. Então, assim, eu posso criar um fórum com um tempo delimitado. Então, assim, vou criar do dia 18, que é hoje, até o dia 18 de fevereiro a 18 de março. Tá. Já delimitei um período de funcionamento desse fórum, né, e de avaliações. Então, assim, de 18 de fevereiro a 18 de março, esse fórum, nesse intervalo de data, o fórum está valendo nota. Depois disso, né, ele deixa de ser atribuído. As configurações dos módulos, mostrar isso na página ou ocultar dos estudantes. Então, assim, se você criar esse fórum e só quer que esse fórum seja disponibilizado para o estudante só, na visão dele, só vai ver isso a partir de uma determinada data, eu venho aqui e mostro na página e já deixo ele habilitado. Se eu colocar ocultar, ele só vai ver isso quando o professor vier aqui e desocultar o fórum. Número de identificação, isso aqui a gente não precisa colocar, né? Modalidade do fórum, bom, de grupo. Quando o professor criou a sala de aula, ele decidiu dividir a sala em grupos, ou ele fez um trabalho em grupo, então ele já pode escolher aqui para quem esse fórum, né, vai ser visto. Se ele vai ser visível para todos os grupos, que eu já expliquei lá em um vídeo que eu fiz anteriormente, falando sobre grupos, né? Tem grupos visíveis e grupos separados. Se ele colocar grupos separados, então ele vai ter que disponibilizar o fórum para cada grupo. Se eu colocar aqui, né, agrupamento nenhum, adicionar restrições de acesso a grupos, ou seja, né, eu posso delimitar que esse fórum apareça apenas para esse grupo, um grupo que eu tenho, né, nessa sala por acaso eu já criei 2 grupos, então eu posso estar e depois eu configuro na restrição de acesso qual grupo que vai poder ver esse fórum, e aí eu crio um outro fórum diferente. Então se eu coloquei em grupo separado ou grupos visíveis, independente disso, né, visível quando um grupo vê a participação do outro, mas ele não pode interagir, e separado quando um grupo não vê o do outro. Eu coloquei visível. Então, assim, a restrição de acesso, né, eu devo configurar, o estudante deve combinar com o seguinte, né, qualquer grupo, ele pode combinar que se é grupo separado, ele deve, né, ele consegue visualizar qualquer grupo ou escolher o grupo, qualquer grupo. Adicionar uma restrição por nota, data, ou perfil ou grupo de restrição. Se eu selecionar grupo de restrição, né,
aqui não vai aparecer para a pessoa a possibilidade de ele interagir. Então vai aparecer a mensagem, por favor, me adicione, aí você vai esperar alguém do outro grupo te adicionar no fórum, caso isso seja disponibilizado para o professor. Eu não vou deixar nenhuma restrição aqui, né? Restrição aqui. Eu vou tirar a restrição, né? E nenhuma restrição. Grupos separados também não. Vou deixar livre aqui, porque todas as pessoas poderão participar desse grupo. Então, são as restrições que o professor pode fazer por grupo. Por nenhum grupo, ou grupos separados, ou grupos visíveis. Conclusão das atividades, assim, é muito importante que você preste atenção, né? Que aqui, se o professor colocar não indicar a conclusão da atividade, os estudantes podem marcar a atividade como concluída ou mostrar a atividade concluída quando as condições forem satisfeitas. Então, se eu selecionar isso daqui, vai habilitar aqui esses outros itens. A atividade vai estar concluída quando, né, o estudante visualizar, ele deve visualizar. Requer uma nota, o estudante deve receber uma nota para concluir essa atividade. Então, assim, né, se eu selecionar isso daqui, a atividade só estará concluída para o estudante a partir do momento que o professor der uma nota. Isso é opcional, o professor pode escolher ou não, se ele estiver fazendo um fórum avaliativo, ele seleciona aqui. Requer mensagem, o estudante precisa abrir e responder um tópico de discussão. Né? Assim, se tiver ticado isso daqui, tiver acionado essa opção, vai aparecer, enquanto o estudante não participar de alguma discussão, né, uma ou duas, né, ele não vai ver nada, não vai enxergar nenhuma atividade. Então, obrigatoriamente, isso aqui força porque o estudante ou a estudante, ele participe do fórum. Isso é um opcional que o professor pode ou não deixar habilitado. Então, se ele não deixar habilitado, o estudante pode participar do fórum indefinidamente, sem nenhuma restrição. Agora, se tiver ativado isso aqui, significa que ele precisa responder o tópico de discussão. Né? Não vou ativar isso. Requer nota, requer discussões, ou seja, só vai ter nota se o estudante participar ou criar, ele criar algum tipo de discussão, né? Aí o professor decide se ele vai querer que ele crie discussão ou ele participe de discussão. Deve enviar réplicas, né? Também vale nota se ele responder, né? Não só ficar lendo, ele também deve responder. Então, assim, está definido aqui minhas regras de participação também. E a conclusão esperada, se eu coloquei aqui dia 18 de março, né, a finalização do fórum, eu posso também habilitar a conclusão no dia 18 de março. Porém, se eu quiser colocar um dia antes, 17 de março, né, quem postar qualquer coisa no dia 18 de março não vai valer mais a nota. Então, o professor pode também deixar essa opção habilitada se ele quiser. Eu não vou deixar nenhuma coisa habilitada, já defini aqui uma curva, né, de participação. Então, aqui a conclusão esperada eu vou habilitar aqui como no próprio dia 18. Né? Se a pessoa postar no dia 18, ele também até às 10 horas e 5 minutos, ele vai poder ainda ser avaliado. Marcadores eu não coloco nada, competência nada e salvo. Voltando ao curso, já configurei um fórum de perguntas e respostas aqui para que vocês possam participar ou não. Vamos ver aqui na visão do professor como fica isso. Vou tirar aqui, né? Desabilitar a edição. Eu coloquei esse fórum lá na aula 5, né, no módulo 5, e aqui tem as regras, tá lá, se eu tivesse colocado as regras, já deixei isso. E aí, perguntas e respostas. Quando eu clico, né, neste fórum, número de mensagem, você clicar. Ó, eu já delimitei lá nas configurações do professor que neste fórum, o número de mensagens que você pode publicar é limitado a 5 mensagens no período de um dia. Neste período de um dia, eu só posso colocar 5 mensagens. Então, eu posso acrescentar uma nova pergunta, né? Já coloco aqui, isso na visão do professor. Como estudar como estudar arte no contexto
vou lançar aqui uma provocação. No contexto, né, é o assunto, é o tema da pandemia. Pronto. Esse é o tema. É um tema. Vamos estudar. E aí eu posso deixar na mensagem, por favor, faça uma reflexão sobre esse tema. Pronto, já assinatura, né, da discussão. Eu posso acrescentar um arquivo, um artigo aqui também, né, destacar. Período de exibição eu posso colocar aqui, né, posso habilitar que isso aqui vai estar disponível do dia 18, como eu estou postando isso daqui, como é um dia, eu vou colocar 18, eu vou colocar dia 19 de fevereiro. Então, durante o dia 19, um dia, isso aqui vai ficar sendo exposto, aberto, essa discussão. Marcador, não coloco nada, envio a mensagem para o fórum. Então, já está aqui um tópico. Quando cria aqui, né, vai abrir a possibilidade de responder. Responder. O professor colocou uma provocação. Aí ele pode mesmo ele responder ou deixa isso aqui para os alunos responder. Ele pode editar, pode excluir, pode criar um link. E aqui a avaliação máxima só vai aparecer a nota para o aluno, que o professor vai atribuiu até 10, valendo 10 lá e etc. Vamos ver este fórum na visão do aluno. Voltando aqui, fórum de perguntas e respostas, né, que foi criado lá no módulo 5. No módulo 5, tá? Tem um fórum lá valendo nota, né? Vamos ver na visão do estudante, da estudante. Aí, a estudante ou estudante, né, para ele participar, ele vai entrar na sala de aula, vai dar uma verificada nos avisos. Eu sei que é a aula 5, né, que nós já estamos. Olha, tem uma atividade aqui. Eu vou clicar no fórum, né, o estudante, visão do estudante, o aluno, estou aqui participando como um aluno agora. Aí já aparece o fórum, né, as regras, né, aqui já tem aquela mensagem, no prazo de um dia você pode postar no máximo 5 mensagens. Este é um fórum de perguntas e respostas. Você poderá ler as respostas dadas por outros participantes a partir do momento que publicar a sua. Ou seja, lá na configuração eu coloquei essa opção. Eu forcei o aluno a postar, né? Para ele poder participar ou criar coisa, ele tem que responder e participar de alguma atividade. Alguém colocou uma pergunta, eu vou lá e respondo. Respondo. Aí já aparece aqui como estudar arte. Eu penso que estudar no contexto da pandemia é bastante difícil, porém não impossível. Pronto, já fiz uma resposta. Se eu quiser pôr um arquivo aqui, colocar uma tag aqui, né, sem sugestão. Deixa eu ver, mas aqui as tags elas são criadas a partir. Você pode criar uma tag aqui, ó. Pandemia, pronto, dá um enter aqui, pronto, já criei uma tag. O que é tag? Que são as palavras-chave que vão surgindo. Aí eu envio, que vão ajudando. Então aqui, respondi. Então o professor já vai ver isto, né? Tá uma avaliação máxima, tá? Ainda não vou dar resposta ainda. Eu ainda posso acrescentar coisas aqui, posso editar, posso excluir, mostrar principal, né? Aqui, quando clica em mostrar em principal, que volta lá em cima, faz de conta que tem 30 respostas aqui. Se eu clicar em principal, volta lá no início. É isso daí. Eu posso enviar até 5 mensagens num dia. Vai que a pessoa fica colocando várias mensagens, então assim, tem um limite aqui que o professor deixou. Mostrar respostas aninhadas. Aqui tem uma maneira de como você quer ver essas respostas, né? Quer ver aqui, é uma configuração de como que você vai visualizar essas respostas aqui, ó. Você pode escolher como você configura isso individual, né? Ou mostrar alinhadas, ou seja, alinhadas é quando todas estão alinhadas a este tópico, a este tema. Então é isso na visão do aluno, do estudante, da estudante.
como é que ele participa do fórum. E este fórum, por acaso, é avaliativo, né? O professor colocou como valendo nota. Voltei lá na visão do professor, né? Coloquei aqui, e aí o professor já viu que tem um comentário. Muito bem. Aí o professor viu seu comentário, ele vai avaliar, ele vai dar uma nota para este comentário de 0 a 10. Eu vou dar 10 porque eu achei criativa esta resposta que este estudante deu, esta estudante deu. Então, avaliação máxima 10, eu dei 10. Eu voltando na visão do aluno, do estudante, ele vai ver, né, na pergunta, no tópico, que ele já ganhou 10. Olha só, o professor, na hora já avaliou o trabalho do estudante, da estudante. Então, é isso, minha gente. Muito obrigado.